Queridas e queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Bonam vesperam. Alguém vai arriscar? Bonam vesperam. É como se fosse uma boa tarde já à noite, não é isso? Que a gente cumprimenta assim. Se a gente quer falar o bom dia, é bonam tagon. Tagon. Bonam tagon. Bom dia. Se é boa manhã, bonam matenon. Se é noite na despedida, bonam nocton. É Esperanto. Ah, lembrou o italiano? Então é interessante. Hoje nós vamos falar sobre 3 S, que em Esperanto a gente pronuncia com o som fechado. Então fala E. Primeiro E, vê se vocês conhecem. Evangelho, já ouviram falar? Quem já ouviu falar sobre o Evangelho, por favor, pode permanecer como está. Obrigado. O pessoal que está nos acompanhando aí pela internet, pela TV Comunhão, muito obrigado pela presença, pelo carinho. E vocês todos aqui também presentes fisicamente, é tão bom, né? O segundo é Espiritismo, já ouviram falar? E o terceiro é Esperanto, já ouviram falar? Então bora lá, quem já ouviu falar mesmo sobre o Evangelho pode levantar a mão. Quase todo mundo, né? Tem alguns que nunca ouviram falar sobre o Evangelho aqui, impressionante. E sobre o Espiritismo? Vamos lá, mesmo tanto, né? O pessoal que está conversando aí está prestando atenção? Vocês não estão nem bola no que eu estou falando. Já ouviram falar no Esperanto? Os meninos aí? A senhora com o rapaz? Já ouviram falar no Esperanto? Quando olha para mim é porque são vocês mesmos. E sobre o Esperanto, quem já ouviu falar? Alguns, né? Nem todo mundo. Quem nunca ouviu falar sobre o Esperanto? Interessante, né? A gente já pode ter ouvido falar, mas pode não conhecer, né? E o que tem a ver o Evangelho, o Espiritismo e o Esperanto? Tem? Alguém fala uma palavra aí e não está com coragem de repetir. Evangelho, Espiritismo e Esperanto tem tudo a ver. Ali falou a voz da sabedoria, a autoridade moral, então é melhor a gente acatar o que foi dito. Primeiro que vem de uma mulher, segundo que vem de uma autoridade moral, né? Que gracinha. Tem tudo a ver e a gente vai explicar um pouquinho aqui essa relação entre essa tríade. Esta conexão entre o Evangelho, o Espiritismo e o Esperanto, originariamente, pelo que consta, foi assim estabelecida por Abel Gomes, mas foi popularizada por Ismael Gomes Braga. São pioneiros, ambos estudiosos deste idioma chamado Esperanto e que trabalharam também na sua divulgação. O Evangelho é o roteiro de nossas vidas. O Evangelho é uma consubstanciação das virtudes ensinadas pelo Cristo. Aquelas virtudes que nós precisamos adquirir ou desenvolver uma vez que elas já estão latentes no nosso coração, na nossa intimidade. Quais são as 2 principais virtudes do Evangelho? Eu vou ajudar vocês para a gente ir mais rápido aqui, tá certo? Humildade e caridade. A humildade é a base de todas as virtudes. A gente não se cansa de falar sobre isso. Por quê? Porque a gente ainda não é. Vocês estão dizendo. E é realmente, eu cheguei aqui dizendo para as minhas queridas amigas e irmãs, né? Elas falaram, nós estamos combinando, podemos até cantar, mas o maestro já estava aqui interpretando, a gente ia fazer coro só para aplaudir, né? Que coisa linda. E a gente comentou assim, nós 3 ali numa elegância impressionante, né? E numa humildade, então, que nem se diz. Então, a humildade é a virtude por excelência porque ela é a base. Sobre a humildade se constroem todas as demais virtudes.
Se nós não formos humildes, não seremos aqueles que vamos saber sofrer, passar pela dor, a resignação, a paciência, a tolerância. Não teremos justiça. Sem humildade, nós não seremos aqueles pacientes, mansos, brandos. Nós não seremos misericordiosos, porque a humildade nos coloca exatamente na posição em que nós nos encontramos no nosso processo evolutivo, nem acima, nem abaixo, mas exatamente no patamar em que a gente se encontra. E isso é um grande desafio, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de se encaixar, de se enquadrar, ou de se sentir num bem-estar diante das, digamos, dos desafios, das circunstâncias, dos momentos que nós estamos atravessando. E aí nos bate uma certa insegurança. Ali destacado por Lisieux, a palavra de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, nesse livro Jesus e a Atualidade. Então, nós nos sentimos inseguros porque ainda não temos assentada a virtude por excelência como base das nossas ações. Porque se nós formos humildes, não teremos dúvida, não vamos titubear, não teremos medo, logo também não seremos inseguros. Podemos dizer então que o nosso medo e a nossa insegurança são frutos da falta de humildade. Nessa explicação. Não é tão reducionista, tão simplista assim, ou simplório. Mas nós podemos entender nessa linha de argumentação. Porque se nós tivermos humildade, nós vamos reconhecer acima de nós um poder. E vamos reconhecer que não damos conta de fazer tudo. Por isso a gente se coloca na devida posição. Não se subestima, dizendo assim, incapaz, coitadinho, impossível de realizar alguma coisa, não. Mas também a gente não se coloca na posição contrária da humildade, qual é mesmo? Do orgulho, né? Em esperanto é fiero. Então, de orgulho, para que a gente possa se achar superior do que nós somos efetivamente. E como isso não está estabelecido numa base sólida, segura, que é a humildade, se nós nos estabelecermos no orgulho, que é uma falácia, um engano, um engodo, uma fantasia, uma quimera, nós não teremos segurança, porque a gente acaba se iludindo e quando enfrentamos uma realidade patente, objetiva, diante de nós, com orgulho a gente pode não saber lidar com os enfrentamentos necessários, com as provas que a vida nos oferta para o nosso autoenfrentamento e a superação. Por isso a humildade é fundamental. Junto com a humildade vem a caridade. A caridade é o amor em ação. Por isso que a base de toda a revelação do Cristo, personificando no seu Evangelho as suas lições, é o amor. É o amor que é exatamente em ação representando a caridade. A gente aprende no Livro dos Espíritos exatamente o conceito da caridade, conforme entendia Jesus. Quando Jesus pronunciava ágape em... Qual era o idioma mesmo que Jesus falava? Aramaico, né? Aramaico era um idioma de pouquíssimas palavras, vocábulos, e muitas vezes um vocábulo tinha vários significados, e a gente precisava fazer a interpretação para não confundir, como é o caso da história do camelo, não é isso? E do cabo. Né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Na verdade, está se referindo ao camelo animal, mas a um cabo. É como se fosse uma corda, não é? Que já é difícil entrar num buraco de uma agulha. Já é difícil a gente colocar uma linha num buraco de uma agulha, né? Quem tem facilidade aqui, por favor? Não é? A gente tem dificuldade, né? Então, imagina um cabo assim. Mas é o entendimento do significado das palavras, dos vocábulos. Então, esse amor em ação é a caridade. A caridade nos dá uma base de segurança num relacionamento fraternal e solidário. Por isso, o Evangelho de Jesus estabelece para nós, resgatado pelo Espiritismo, que é a luz que nos permite seguir esse roteiro de nossa vida, que é o Evangelho de Jesus, com segurança, porque a luz ilumina. A luz faz com que a gente possa enxergar o caminho, a trilha a seguir. Quando a gente tem luz, fica mais fácil
Quando não temos luz, nós estamos nas trevas, na escuridão. Com a luz, a gente tem no Espiritismo a luz do discernimento, a luz do entendimento, da compreensão. E a conexão que existe do Espiritismo com o Evangelho de Jesus é total. Tanto que nós temos na doutrina espírita, que é um conjunto de princípios fundamentais, a existência de Deus, a existência, a imortalidade e a sobrevivência, não é? Ou melhor, a continuidade da vida desse espírito e a conservação da sua individualidade após a chamada morte, a comunicabilidade dos espíritos. Aí nós temos também a questão da reencarnação, o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito, a lei de evolução e a pluralidade dos mundos habitados. Quantos dedos tem aqui? Então, são 7 os princípios fundamentais do Espiritismo, nessa abordagem, assim, digamos, didática. Claro que a gente tem o fundamento em Jesus, né? Tem o fundamento no conceito da moral, da humildade, da caridade, tudo isso a gente sabe. Mas eles estão praticamente traduzidos nestes 7 princípios. A existência de Deus, a existência do Espírito, a sua imortalidade e também a conservação da individualidade após a morte, a comunicabilidade entre os espíritos nos 2 planos da vida, de cá e de lá, de lá e de cá, e também a reencarnação, que é a volta do espírito a um novo corpo físico, através então do próprio tempo, a lei de causa e efeito que rege os nossos destinos, que vai dizer que a cada um é dado segundo as suas obras, o livre-arbítrio junto com a lei de causa e efeito, porque nós somos livres, mas responsáveis, cada um assume a responsabilidade pelos seus atos, não é assim? A lei de evolução, porque todos estamos progredindo, a finalidade de nós existirmos é evoluirmos, ninguém está aqui para ficar parado, né? Nós estamos para crescer, para nos desenvolver, e aí tem uma série de necessidades que a gente precisa, não é? Enfrentar, superando desafios, angariando conquistas pelo esforço próprio. Esse é o destino que a gente vai criando pelo uso do livre-arbítrio. E essa lei de evolução que faz parte, estamos todos aqui para evoluir, o que é uma coisa muito boa. Nós estamos aqui para nos melhorar, estamos aqui para sermos felizes, não é isso? E a gente vai fazendo isso através do bom uso do livre-arbítrio, das encarnações, nesse processo evolutivo. E a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, as moradas na casa do meu Pai. Não é assim? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Podem ser as questões psíquicas, emocionais, podem ser, né, as questões do plano espirituais, os diversos níveis, como podem ser os diversos planetas, os mundos, inclusive, espalhados nos universos afora, nessa criação infinita de Deus. Então, essa é a doutrina espírita que a gente conhece. Ela tem um tríplice aspecto. Ao mesmo tempo que é uma filosofia, porque pergunta e traz explicações sobre de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra e para onde nós vamos. Sabemos que viemos do plano espiritual, que estamos aqui na Terra temporariamente e retornaremos ao plano espiritual após a chamada desencarnação, porque somos espíritos imortais. Deus, a partir do momento que nos cria, Ele nos concede o dom da imortalidade. E isso é algo impressionante, porque nós jamais deixaremos de existir, nós jamais morreremos. Por isso que o aproveitamento da existência física, da encarnação que nós estamos, é fundamental para a nossa evolução, porque tudo na vida tem o seu sentido. Nós temos uma única vida, que é a que foi nos concedida por Deus, com o legado da imortalidade, então a vida é única, mas as existências são múltiplas, por isso são várias as encarnações e reencarnações. A gente vai e volta. Ficamos no plano espiritual no estado de erraticidade, até a necessidade da nossa evolução, quando a gente precisa retornar à Terra para passar pelas provas, pelas expiações, para os acertos de conta, para os testes e seguirmos avante nesse processo evolutivo que é o nosso destino, a felicidade relativa que todos estamos destinados, graças à providência divina. Então nós vemos nesse contexto a necessidade de nos comunicarmos como espíritos que somos. Nós temos a linguagem, nós que somos espíritos,
Nós que somos seres humanos, nós que somos, inclusive, quando estamos em estágios chamados inferiores da evolução anímica, os animais, os vegetais, também têm as suas linguagens, conversam entre si e se entendem. Nós, seres humanos, temos uma linguagem articulada, através da qual a gente consegue pronunciar palavras, encadear ideias e, com o raciocínio, fazer um encadeamento lógico dessas ideias. Por isso que nós somos seres racionais. Nós conseguimos pensar e, mais que pensar, conseguir trazer a lógica através desses pensamentos, dos conjuntos de ideias, de tal maneira que faça sentido, que tenha alguma razão e que as nossas ações tenham as consequências e que somos responsáveis por essas consequências diante das ações que nós escolhemos. Escolhemos pela liberdade e pela razão que nós temos. A comunicação é um ponto fundamental. Se a gente não se comunica, a gente não se entende. Aprendíamos ali com a nossa querida, elegantérrima aqui à frente, não é? Ela estava ensinando para nós, a nossa irmã, a Expedita, não é isso? Ela me ensinando que nós precisamos aprender a conviver. Porque há 3 coisas que são fundamentais na nossa vida. Uma delas é a saúde. Quando a gente tem saúde, é tudo muito bom, não é? Quando a gente não tem saúde, é tudo muito bom também. Mais difícil, não é isso? Quem já passou por algum processo de enfermidade, quem tem algum enfermo em casa, não é? Quando a gente vai chegando a uma certa idade, a gente vai assim também chegando a uns pontos que merecem cuidados. Hoje, de 11 até as 15 horas praticamente, quase 15 horas, eu passei no Hospital Brasília, né? Uma beleza. Estava sentindo umas dores, eu falei, vou lá para cuidar. Já estava sentindo há algum tempo, aí passamos por uma médica, não era nada de rins e tudo que eu suspeitava, e depois era uma questão lombar, não tão complicada, mas exigindo assim, né? Evitar fazer força, essa coisa toda, né? Pegar peso e ficar de molho durante um tempo. Então isso faz parte de um cuidado que a gente precisa ter. Porque depois você se levanta de um jeito mal, não é? Ou de um mau jeito, aí você trava. Se travou, você vai levar mais tempo para se recuperar. Isso é um detalhe simples no nosso conjunto. Aqueles que têm enfermidades complexas, veja o desafio que a gente enfrenta. Então, a saúde é fundamental. Um outro ponto que é muito importante é a questão da família. A gente valorizar os nossos irmãos familiares, entes queridos, amigos, companheiros, colegas, conhecidos, aqueles que estão mais próximos de nós ou distantes, que a gente tem algum contato, né? Que a gente tem alguma ligação direta ou indireta, aqueles que nós amamos, aqueles a quem a gente deve agradecer, e nem sempre é fácil. A família é um desafio constante, mas a gente tem que agradecer a oportunidade dessa convivência com quem a gente aprende muito. Como é bom nós termos família, não é assim? Apesar de todas as dificuldades, a gente tem que agradecer e seguir em frente buscando a harmonia dentro do que for possível, não é? Para o nosso grande aprendizado aí nesta existência. E um outro ponto é o trabalho, né, que a Expedita colocava para nós. O trabalho permite o desenvolvimento. É pelo trabalho que a gente dignifica a nossa própria alma. É pelo trabalho que a gente cresce. Até o nosso querido... aquele que escreveu Estudando o Evangelho, Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, não é? Ele vai dizer para nós, no livro Estudando o Evangelho, no seu capítulo 3º, quando fala da renovação, que para a gente se renovar, porque só nos regeneramos nos renovando, e por isso a gente só se melhora, no nosso caso, pelo processo das sucessivas existências físicas pela reencarnação. Então a gente nasce e renasce num processo de renascimento espiritual também para a nossa regeneração. A gente só vai para o mundo de regeneração se a gente se regenerar. E a gente só se regenera se renovar. E ele explica que para nós passarmos pelo processo da renovação é preciso que a gente estude, que a gente medite e que a gente trabalhe. Então, estudar para poder clarear, para poder entender, compreender. O Espiritismo é esta luz que nos permite a compreensão, porque tira do espírito que mata, ou melhor, da letra que mata, o espírito que vivifica, não é assim? Tira da palavra que às vezes tem um sentido ali meio obscuro
o seu significado para a gente poder compreender. E tira ali daquele texto que às vezes é emblemático, o seu contexto para a gente compreender o antes e o depois. Isso é fundamental, a leitura, o despertamento, a descoberta que o conhecimento gera. Conhecimento vai para além da informação. A informação é quando você tem algum dado colocado num contexto com algum significado. Isso é informação. Então, por exemplo, a gente pode dizer que 3,8 milhões de pessoas se declararam espiritistas no censo de... Qual foi o censo? Foi 2010, né? E aí, então, nós temos esta quantidade de pessoas. Isso é um dado, é mais que um dado, é uma informação, tem um significado. O conhecimento é quando eu interpreto esta informação. 3,8% realmente de milhões de pessoas, num país em que nós temos 215, é isso? Aproximadamente 215 milhões, é muito pouco, né? Mas quando você começa a interpretar e ver que aqueles que são simpatizantes, que acreditam nos princípios fundamentais, ultrapassa aí os 40 milhões, já fica uma coisa diferente. Então, você agrega aquela informação, um conhecimento, interpretando essa informação para poder entender o contexto. Isso é fundamental. E o Espiritismo faz isso na nossa vida. A gente acredita sabendo porque acredita. A fé é raciocinada, não é cega, porque a fé cega leva ao fanatismo e a fé raciocinada nos leva à compreensão, tá certo? Então, vejamos, e quando há fanatismo, a tendência é que haja preconceito, porque a gente tem uma visão muito limitada. O Espiritismo é uma abertura de visão, que vai nos colocar o ponto de vista muito mais transcendente, mais amplo para a gente compreender. E aí nós não vamos ser aqueles preconceituosos, não seremos seres que vamos julgar os outros, muito menos condenar. Isso é caridade, isso é amor. Olha os princípios do Evangelho que Kardec toma como materializador da doutrina espírita, que é dos espíritos aqui entre nós. Ele que metodizou, sistematizou, codificou o Espiritismo, trazendo exatamente nesta obra basilar, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, esses princípios ético-morais. Moral porque tem a doutrina no seu sentido de conteúdo, de conhecimento, de informações. É o corpo doutrinário, isso é moral. A ética é a aplicação desse conteúdo moral. Por isso que a gente tem que colocar a ética na moral, porque senão a moral fica vazia. Está cheio de moralista por aí. Quem é que gosta de ficar ouvindo sermão? Ninguém, né? Já passou a época. E quem é que tem autoridade para dar o sermão em alguém? É complicado, né? Agora, a ética, ela é fundamental. É preciso ter, sim, a moral pelo conhecimento, evidentemente, saber, mas saber conviver. E aí entra a ética da relação, que é fraterna, que é respeitosa, que é solidária. E o Esperanto? Se o Evangelho é o roteiro de nossas vidas, se o Espiritismo é a luz que nos permite seguir esse roteiro com segurança, o Esperanto vem como uma ferramenta, como um instrumento, como um recurso estratégico para que a gente possa colocar esta ideia da solidariedade, da fraternidade em prática. Por meio de um idioma, uma língua que foi criada artificialmente por um polonês, quando ainda não era bem a Polônia, mas era uma região que pertencia, de certa forma, à Rússia. E na cidadezinha em que morava este senhor, que depois ele se formou médico, oftalmologista, ele via na própria rua onde morava, na cidadezinha, vários idiomas que eram falados, vários dialetos. E ali tinha os judeus, havia os russos, haviam aqueles que formariam depois a Polônia, haviam alemães, e eles não se entendiam. Era uma confusão porque falavam e não se compreendiam. E a própria falta do entendimento já era motivo para a confusão. Vocês imaginam como é difícil quando a gente vai num país em que a gente não entende nada do idioma que ali está sendo falado? Como é complicado, não é assim? É como se a gente estivesse rezando em latim. Alguém entende latim aqui?
Pode ser que alguém que esteja nos acompanhando presencialmente ou pela internet possa até entender o latim, mas não é assim então para nós, né, hoje em dia, que já teve a sua, inclusive, preponderância, por uma questão até mesmo de imponência, de poder temporal, né, de poder econômico, social, inclusive religioso. Então você tinha ali o latim. Como hoje nós podemos dizer que temos o inglês, a língua inglesa predominando, por uma questão também que não deixa de ser social ou até mais assim de um poderio econômico, como potência. Quando você tem um império, geralmente aquele império acaba impondo o seu idioma. Você não quer nem saber o que os outros estão falando, você tem que aprender minha língua. Já é uma forma de subordinar o outro à sua capacidade. É como se a gente fosse superior. E aí então, Lázaro Luiz Zamenhof, ele cria, que ele percebe assim, lendo num estabelecimento, uma palavra, depois outra palavra, e ele começou a perceber que aquelas palavras, elas tinham um sufixo que significava a mesma coisa, o sufixo era comum. E ele pensou assim, por que não criar um idioma em que a gente tenha sufixos, que são os componentes finais das palavras, e prefixos, que são os elementos iniciais das palavras, dos vocábulos, de tal maneira que tenham significados que sejam, inclusive, constantes, que sejam os mesmos, assim, ó. Aquela expressão como sufixo significa algo e vai significar sempre aquilo, e aquele prefixo sempre vai significar aquilo em qualquer contexto. E aí então começou a idealizar. Ainda jovem, até no grupo onde estudava, junto com outros, fez um exercício da criação ali, fez alguns laboratórios, alguns desenvolvimentos, algumas regras, e ele foi para efeito de estudo, precisou viajar, mudar-se durante um tempo, e o pai dele começou a falar, olha, seu filho está envolvido nessas coisas aí, e isso é perigoso. Nós estamos falando aqui, gente, do final do século XIX, ali por volta do ano de 1886. O que aconteceu? Um pouco antes disso, Kardec já havia desencarnado. O pai dele acaba, influenciado por outros amigos ali conhecidos, falou, olha, isso que seu filho está criando é perigoso, isso pode aqui gerar confusão e tudo. E aí então o pai dele queimou todos os escritos. Tudo que ele tinha escrito ele queimou. Isso está em Doutor Esperanto, que é uma obra publicada pela Federação Espírita Brasileira. Dá para a gente, de Walter Francini. É bem interessante a história. Eu tenho um outro livro aqui, que é A Língua que Veio do Céu, que são extratos de várias obras falando sobre a opinião dos espíritos acerca do Esperanto, que é muito interessante. Publicação da Lorenz, a Sociedade Lorenz, no Rio de Janeiro, Niterói, com a FEB. E tem um outro livro aqui também, Ao Espírita sobre a Língua da Fraternidade. Isso daqui é uma distribuição, né? O pessoal que elaborou aqui é da BAES, né? Associação Espírita Esperantista, Brasil Associo de Esperanto Spiritistoi. É tão interessante que aí, quando ele volta, ele se arvora de uma vontade maior ainda, em construir algo que pudesse corrigir o que ele havia feito. E aí ele reconstrói o idioma, aperfeiçoando, simplificando. O Esperanto, ele é considerado o idioma da fraternidade. Por quê? Fraternidade tem a ver com o Evangelho? Tem a ver com o Espiritismo? Qual é a bandeira do Espiritismo? Fora não há salvação. Fora da prática do bem não há felicidade. O que ele faz então? Ele cria um idioma que é um idioma neutro porque não pertence a nenhum país. Ele é franco, ele é livre. Ele seria, na intenção, o segundo idioma de cada país. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai falar o português e o Esperanto, a proposta. Nos Estados Unidos vai se falar o inglês americano e o Esperanto. Na Rússia vai se falar o russo e o Esperanto. E na China vai se falar o quê? O mandarim e o Esperanto. Vai se falar? Não, muitos, milhares já falam. Vocês sabiam disso? Milhares, milhões no mundo já falam Esperanto.
Eu estou trazendo para vocês aqui, talvez em primeira mão para alguns, para que a gente não fique para trás. Não para trás porque a gente está competindo com os outros, mas no nosso próprio trabalho de desenvolvimento. Sabe por quê? O Esperanto é o idioma da fraternidade. Vocês imaginam a gente poder conversar com alguém que vai entender o que nós estamos falando, sem que eu precise falar o meu idioma e ele falar o idioma dele? Ah, Campete, mas isso é pouco importante, será? Qual é a próxima potência? Vocês têm dúvida? Qual é a próxima potência mundial? A China. A não ser que aconteça algo que a gente não espere, mas está tudo aí. E qual é o idioma que nós vamos falar? O mandarim? O inglês? Olha, é a grande chance do Esperanto. Quem falou isso, Lisiana Alice, foi o Godinho, presidente Godinho, Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele falou, Geraldo, a grande oportunidade para o Esperanto. Olha que coisa interessante, eu nem tinha atinado a minha ignorância, e ele falou isso, eu achei muito interessante. É uma grande oportunidade. Mas qual é a diferença? Vocês que são jovens, eu sou jovem há mais tempo, não é? Mas quando a gente fala sobre uma proposta que é de união, de unificação, de colaboração, de fraternidade, de solidariedade, para incluir, será que a gente não encamparia uma ideia dessa? Falando de paz entre as pessoas e entre os povos, de confraternização em busca de um mundo melhor. Como a gente se sente? Pensando nessa fraternidade, todos somos irmãos, não somos diferentes uns dos outros no sentido de melhores ou piores, somos diferentes nas nossas, digamos assim, peculiaridades, que merecem ser cultivadas, não abafadas, porque todo aquele que domina o outro, o que ele faz? O que fez o projeto do nazismo? A primeira ação era os indivíduos deixarem de ter nome, passavam a ter um número. Viktor Frankl, ele nos traz isso de uma maneira muito clara porque vivenciou. E, inclusive, o Esperanto foi perseguido também pelo nazismo, porque a proposta de fraternidade, de igualdade, a proposta de inclusão não cabe nesses regimes totalitários. Desses regimes que querem se impor pela força, pela coerção, impedindo a liberdade de pensamento, de expressão e de ação. Está passando na Netflix um filme, dura lembrar o nome agora, mas eles criam como se fosse um outro país, é na Itália, viu? E para criar um outro país, eles precisam ter um idioma. E eles utilizam o Esperanto como se fosse esse idioma. É claro que ali tem um bocado assim de coisas, né, que a gente não deve levar muito a sério, mas a proposta em si é curiosa, porque o Esperanto, ele tem uma força tão grande, mas tão intensa que a gente não faz ideia. Nós temos várias coisas que estão acontecendo diariamente no mundo inteiro por meio do Esperanto. Há rádios que tocam 24 horas por dia em Esperanto. Pela internet, nós temos vários cursos ensinando Esperanto, e a gente pergunta, o que o Espiritismo tem a ver com Esperanto? Vocês sabem que tem vários livros espíritas traduzidos para o Esperanto? Não sabiam, né? Que o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, Nosso Lar, foram traduzidos para o japonês por intermédio da tradução em Esperanto? O Esperanto é uma ferramenta valiosa de divulgação da mensagem do bem, porque tem uma filosofia nele embutida chamada romaranismo. Ismo é um sufixo, significa sistema. Romaranismo é o sistema da humanidade, do humanitário.
de tornar o homem, a humanidade inclusiva, sem preconceitos. O Esperanto tem apenas 16 regras. É um idioma mais fácil de aprender do que qualquer outro. Mas ele não é um simples idioma. Hoje, fazendo o programa Frata Espero, que é a Esperança Fraterna, que é veiculado todo o quarto domingo do mês, às 8h30 da manhã até às 10 horas, no sistema Deus Conosco de Comunicação, já ouviram falar? Procurem na internet, Frata Espero. Vocês vão ver lá o programa. Hoje, de 1h30, a gente fez o programa ao vivo e fica gravado, com 4 pessoas, somos 5 no total, mais um que faz a técnica. Programa sobre o Esperanto, um pouco da história do Esperanto. E o Afonso Soares, que é um dos que mais conhece o Esperanto aqui no Brasil, é tradutor, inclusive, agora desenvolveu o vocabulário, que é o Dicionário Esperanto-Português, que tem quase 1000 páginas, tem assim uma enormidade de vocábulos traduzidos para o Esperanto. Ele fez uma edição atualizada da obra que foi escrita por Allan Kardec e Afonso Costa, e o Afonso Borges Soares fez essa continuidade, digamos assim. Ele que é tradutor de vários livros para o Esperanto, inclusive da codificação, nos estava respondendo uma pergunta hoje sobre o posicionamento lá pelos idos de 1906 do Zamenhof, que é o iniciador do Esperanto, sobre a necessidade de se manter a ideia da fraternidade, porque foi um evento na França, onde agora em 2024 está acontecendo, os Jogos Olímpicos, e a gente verifica que, talvez pelo materialismo, pela questão assim mais sisuda, não queria envolver com essa questão de alguma ligação com o plano espiritual, com a espiritualidade, com a moral, com a ética, com a própria religião. Não a religião no sentido do paramento, da história, da filosofia, da tradição, assim do sentido burocrático, não. Mas é no sentido, aí sim, filosófico mais profundo, do conceito. A religião de comunhão, de fraternidade, de reunião, de nós estarmos comungando, estarmos juntos num sistema solidário. Isso sim é religião. E a proposta do Esperanto é exatamente essa. Por intermédio de um idioma que possa levar esse entendimento, essa paz, essa pacificação. Então, os franceses, à época lá, e outros também da Europa, não queriam que Zamenhof se expressasse no sentido de colocar essa ideia, essa questão de uma filosofia por trás de um idioma. Eles queriam que fosse apenas um idioma. Se o Esperanto fosse apenas um idioma como qualquer outro, ele já não existiria mais. O que o faz sobreviver é exatamente essa ideia de que nós somos irmãos. E isso tudo tem a ver com o Evangelho de Jesus e com o Espiritismo. E saber da valorização da vida. Você sabe como se fala a vida é bela em Esperanto? Querem saber? Alguém arrisca? La vivo estas bela. La vivo estas bela. É um idioma tão assim interessante, tão inteligente, inclusive utilizado em termos de internet, de computador. Seus olhos estão brilhando, né, menina? Depois, quem tiver interesse no Esperanto, pode procurar, @GeraldoCampete. Pode entrar no Instagram, pode fazer contato comigo, que eu quero falar com cada um de vocês, tá? Principalmente esses cabeçudos mais jovens aí. E esses velhinhos mais jovens também podem fazer contato, porque todos nós somos jovens em espírito, quem tiver interesse, tá certo? Porque é um compromisso que a gente pode ter de levar essa mensagem, inclusive a mensagem do Espiritismo, do Evangelho de Jesus por meio do Esperanto. Então, lá vivo estas bela, a vida é bela. Como é que eu digo eu amo você? Vamos logo aprender o exercício do amor. Quem arrisca? Me sou eu. Vi é você. Mi Tarzan, vi Jane, né? Não. Que gracinha. Mi, eu. Vi você. E como é que é amor? Eu quero dizer, eu amo você. Me amas vim. Me amas vim. Aberto, amas. Me amas vim, que não nasaliza. Do jeito que escreve, pronuncia.
Então eu posso ler perfeitamente o Esperanto se eu souber aqui, né, as suas letras, o alfabeto, e posso até não entender. Todas as palavras são paroxítonas. Todas, a não ser as monossilábicas. Não é? Se só tem uma sílaba, é ela mesma. Agora, se tem mais de duas, ela já vai assim, o acento tônico sempre na penúltima. É paroxítona. Então, me amas, vim. Como é que se fala cavalo em Esperanto? Olha que palavra linda. Chevalo. 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 Aí sabe como é que escreve, Campete, esse C? É um C com um chapeuzinho. É a própria letra, não é um acento. Não existe acento em Esperanto. São só 16 regras. Vamos lá para aprender rapidinho aqui, ó. Amo é amor. Toda a palavra terminada em O é substantivo. Ou todo substantivo é terminado em O, melhor me expressando. Amo, amor. Como é que eu posso falar o adjetivo de amor? Amorável. Ama. Então, o, terminação substantivo, que é a principal palavra, né, do idioma. A é o advérbio, ou melhor, é o adjetivo. Letra A no final. Ama. Eu quero dizer assim, o advérbio. O que eu uso? O E no final. Ame. Então, nós já aprendemos 3 palavras em Esperanto aqui. Amo, amor. Ama, amorável. Ame, amoravelmente. Com isso eu faço qualquer outra palavra, que até não existe em português. Aí eu quero dizer eu amo no presente. Amas, terminação as. Eu quero dizer que eu amei, então está no passado. Amis, sempre a terminação i. Aí eu quero dizer no futuro que eu amarei. Mos, amos, o os. Então amas, presente, eu amo. Me amas, eu amo. Me ames, eu amei. Me amos, eu amarei. Difícil? Simples? A gente tem um fundamento que é simples, depois tem que estudar para desenvolver, tá certo? Então, como é importante, a gente aprende várias palavras muito rapidamente, né? Todo o infinitivo é terminado em i, por exemplo, ame, amar. Vive, viver. Vole é ter a vontade, né? Volo é vontade, certo? Tudo tem uma explicação e tem a sua sequência. Uma regra é aplicada sem exceção, não existe exceção. Todo o presente termina em as, todo o futuro em os, todo o passado em is. Todo infinitivo é i. Todo o substantivo o. Todo o adjetivo a. Todo o advérbio e. Só aí eu já aprendi dezenas, se não centenas de palavras. Tá certo? Que são derivadas, inclusive, de outras. E a gente vai vendo a importância desses 3 Es, do Evangelho, do Espiritismo e do Esperanto. Eu queria trazer para vocês aqui, Castro Alves traz para nós um poema, ele que viveu de 1847 a 1871. O Esperanto foi, então, assim, surgiu, né? Veio a lume em 1886. Ele, portanto, já havia desencarnado. Conheceu o Esperanto onde? Na espiritualidade. Tem vários livros espíritas, gente, que falam do Esperanto. Inclusive o Memórias do Suicida apresenta lá uma universidade que tem um ensino do Esperanto. Por que é importante aprender o Esperanto? Campete, quando a gente desencarnar, a gente vai falar com o pensamento, não é? Sim, se você tiver uma certa evolução. No meu caso, eu não vou ter. É importante a gente aprender para se comunicar. A gente acha que vai se comunicar já com a força do pensamento natural, tem um tradutor ali simultâneo, aquela coisa toda. Não é bem assim. E outra, quando a gente aprende o Esperanto, meninos, fica muito mais fácil aprender qualquer idioma. Vocês falam inglês? Mas agora está tudo em inglês, né? Falar vai entendendo e tal. Falam francês? O espanhol? Mais ou menos, né? E o Esperanto? Nada, nunca tinha ouvido falar. Estão ouvindo agora.
E a partir de agora vamos fazer o que com o idioma? Vamos procurar aprender um pouco mais, né? Porque isso tem a ver conosco, com a nossa fraternidade. Ouça o que Castro Alves, da Espiritualidade, nos diz sobre o Esperanto. Isso foi publicado em Reformador, de janeiro de 1954, né? Uma psicografia de Chico Xavier, e é tão interessante. Ele desencarnou em 1871, 16 anos antes, então, do aparecimento do Esperanto, não é? Ele não conheceu a língua encarnado, mas ele foi conhecer na espiritualidade. Vários autores conheceram o idioma e aprenderam rapidamente, não é? Dostoiévski, Francisco Valdomiro Lores, que falava também mais de... Nossa, era uma coisa assim, dezenas de idiomas, não é? Inclusive, ele é autor do Esperanto Sem Mestre, que é um clássico, né? Um livro que é até difícil para a gente aprender, inclusive português, né? Porque o português é bem mais difícil para nós. O Esperanto, quando a gente entende a sua lógica, é muito mais simples, mas precisa ser estudado, claro, né? E é o idioma, queridos, que vai preparar a passagem para o mundo de regeneração. Por que eu estou trazendo esse tema aqui hoje e a direção da casa autorizou? Porque tem tudo a ver com o Evangelho, tudo a ver com o Espiritismo e esse trabalho maravilhoso que a gente já vai encerrando aqui com esse poema de Castro Alves, quando diz assim: Esperanto, mensageiro de encantados tempos novos, erguerá nações e povos do campo de lodo e pó. Da harmonia timoneiro que os portos da paz descerra, libertará toda a terra na glória de um mundo só, o mundo de união, de fraternidade. Vemo-lo já no futuro, fulgente, impávido e forte, vencendo a miséria e a morte, luz fraterna em sendas mil. Chave de amor santo e puro, abrirá caminhos grandes do altivo Himalaia aos Andes, da Conchinchina ao Brasil. Nessa eminência sublime do mundo regenerado, não haverá Jove irado, cujos carros fugirão, nem Babilônias do crime bebendo em festins sangrentos, nem purpúreos paramentos de senhores da ilusão. Castro Alves. Seus luzidos estandartes brilharão no mundo inteiro, abolindo o cativeiro a que a maldade conduz, convertendo os Bonapartes em benfeitores amados, de canhões forjando arados, de balas, penas de luz. Hífen de sol religando os templos da humanidade, da grande fraternidade fazendo virtude e lei, orgulho triste nefando que torvas guerras produzes, espadas, fuzis, obuses, mentiras, trevas, tremei. Na terra ainda há sombra em glória da noite do mundo velho, embora seja o Evangelho o amor que o alto reluz, no limiar da vitória das verdades do infinito, esperando ser bendito ao doce olhar de Jesus. Dankon, minha cara Gefrata Nikoi. Muito obrigado, meus queridos amigos e irmãos. Obrigada, Geraldo, por esse incentivo ao autoaprimoramento em todos os aspectos. Tudo está muito célere, né? Nós temos que estarmos aptos e querermos acompanhar essa celeridade do tempo, né? E nos prepararmos nesse processo que se encontra o planeta Terra. Cada um de nós tem que estar se preparando em todos os aspectos doutrinários, em todos os aspectos, tudo aquilo que chega até nós, para que possamos estar firmes nessa caminhada e equilibrados para orientarmos aqueles que fazem parte do nosso caminho, da nossa vida. E por isso agradecemos muito ao Geraldo, à FEB, que está fazendo esse trabalho, preparando as casas no Brasil e fora do Brasil. São momentos significativos que estamos tendo a oportunidade de vivenciar. Vamos passar a nossa irmã Analice. Boa tarde e noite.
temos uma pequenina mensagem. Vamos lê-la. Parado, estava na estrada. Decidi caminhar. O caminho de nada me agradava, mas, em um momento, eis que a turma se aproximou e a mim questionou. Qual a sua direção? Fiquei apático, sem saber. Aonde gostaria de ir? Em mim, nada mais representava. O Léo era o meu viver diário. Surpreso, fui agraciado a um caminho direcionado, o horizonte. A mim foi apontado o cromo divinal da observação de um entardecer, qual a minha falta de percepção, pois os dias passavam, nunca me atentei a observar o entardecer. Daí, as lições a mim foram apresentadas mais uma vez. O chamado de atenção, a ver onde me encontrava. Eu não percebia a dimensão da beleza de um lindo findar de tarde. Desde então, não mais desprezei o momento presente para ver em qual ambiente divinal estou a me ver. Assim, de lição em lição, pude perceber a beleza com que o Criador nos convoca a observar e ver a sua magistral obra. Inclusive, neste observar, pude me ver e descobrir o quanto tão longe me postava da beleza do meu Criador, que me fez o existir. Da certeza da vida e de tudo que a minha em volta está, pude perceber o quanto a vida é de beleza e não mais parei. Sigo e seguirei a observar e registrar a beleza que à minha volta está, a me apresentar a exuberância da vida em pequenas atitudes, da integração entre o meu eu e a natureza da criação divina. Sigo e seguirei neste trabalho de integração entre o meu ser e o magistral saber das lições escritas na natureza, um irmão. E assim, envolvidos nesta lição de busca do saber, da integração entre nós e a universalidade de todos os ensinos que a espiritualidade traz a todo instante para nós, que nós possamos agradecer a Deus, fechando os nossos olhos físicos, se assim o desejarmos, mas que nós possamos abrir a nossa tela mental e mentalizar o dia de hoje, esse presente magistral que nos foi ofertado pelo Criador, para que aqui neste lugar pudéssemos nos encontrar para aprender um pouco mais sobre as lições da vida, sobre os ensinos trazidos pelos espíritos amigos, neste ambiente que se alarga e se faz presente os nossos irmãos que partiram, na esperança de ver-se livre da problemática que avassalava em dor o seu coração. Que eles possam receber das mãos dadivosas de Maria Mãe Santíssima o alento, o aconchego, o carinho e a esperança. Não mais ao Léo, mas o convite a observar para se integrar com a força da natureza e sentir a beleza da vida. Que neste entardecer nós possamos vibrar positivamente pela paz no mundo, pela paz entre povos, nações, pela paz nos homens que dirigem. Eles, sem saber, possuem nas suas mãos o compromisso firmado, que eles possam perceber que a vida é de beleza, é de amplitude, é de integração, é de harmonia, onde a paz
deve regir povos e nações. Que possamos orar pela instituição qual nós estamos agremiados, a nossa querida comunhão. Esta casa que quando aqui nós chegamos, nos sentimos agraciados pelo ambiente da casa de vó, pela nossa casa, essa casa que nos traz e nos reconforta o coração, nesta casa bendita, onde tantas dores minoradas, onde tanta esperança aprimorada, nós nos encontramos e encontramos tudo pronto, só para que nós possamos dar a nossa contribuição. E hoje a nossa contribuição é orar. Orar pelos nossos irmãos, familiares, amigos, por todos aqueles que passam por aflição. Que Jesus, que Maria Mãe Santíssima, acolha a nossa rogativa e que Bezerra, conduzindo o nosso pensamento, possa levar a paz a todos os povos e nações. Graças a Deus, graças a Jesus.